Olá, viajantes, tudo bem? Então, este é um vídeo muito pedido sobre o que realmente está acontecendo no Afeganistão. Muita gente está vendo as notícias que desde domingo passado estão tomando os noticiários do mundo todo, mas a maioria das pessoas está sem entender o que realmente está acontecendo. Eu preciso explicar antes o contexto, porque senão fica vago demais e eu não quero dar a tradução simplesmente do que são os talibãs e o que eles querem. E para isso eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Bom, o Afeganistão ele está localizado em uma posição muito privilegiada no sul da Ásia Central, uma importante passagem entre a Europa e a Ásia e sempre foi um corredor imigratório ao longo de milênios, sofrendo muitas invasões. E o Reino do Afeganistão foi uma monarquia islâmica no sul da Ásia Central, estabelecida em 1926 como um estado sucessor do Emirado do Afeganistão. Então, eu vou começar a contar a partir da queda do último rei do Afeganistão, Mohammad Zahir Shah, no poder de 8 de novembro de 1933 a 17 de julho de 1973, quando foi deposto pelo seu próprio primo, Mohammad Daoud Khan, que terminou com êxito a monarquia secular e estabeleceu um governo republicano no Afeganistão. Ele governou como presidente até a madrugada do dia 28 de abril de 1978, quando as unidades militares leais ao KALK, que é um grupo político liderado pelo Partido Democrático do Povo do Afeganistão, PDPA, que são as siglas, invadiram o Palácio Arg, no coração de Cabul. E a revolução foi estrategicamente planejada para esta data porque era uma sexta-feira, dia de adoração muçulmana, religião predominante no país, quando a maioria dos militares e funcionários do governo não trabalha. Com a ajuda da Força Aérea Militar do Afeganistão, as tropas insurgentes superaram a resistência da Guarda Presidencial. Daoud e a maioria dos membros de sua família foram mortos. E o corpo do ex-presidente foi encontrado só 30 anos depois. Eu conto mais sobre isso no vídeo que tem sobre o mausoléu do último rei. Eu vou deixar o link no fim deste vídeo. Essa tomada de poder do Afeganistão pelo PDPA ficou conhecida como a Revolução de Saur. Por quê? Saur é o segundo mês do calendário persa, em Dari, o mês em que a revolução ocorreu. Neste mesmo ano, os Estados Unidos começaram então a treinar insurgentes e a dirigir transmissões de propaganda para o Afeganistão a partir do Paquistão. Uma vez no poder, o partido implementou uma agenda comunista. Proclamou um Estado ateísta. Ateísmo, num sentido amplo, é a ausência de crença na existência de divindades. Em um país majoritariamente muçulmano, e empreendeu uma reforma agrária mal planejada, que não foi bem recebida pelos afegãos. E os novos governantes também proibiram a usura, a cobrança abusiva de juros. Fizeram várias declarações sobre os direitos das mulheres, igualdade entre sexos e introduziram as mulheres na vida política. E esta foto famosa das afegãs usando mini-saia é justamente deste período. Então, parte da população nas cidades, incluindo Cabul, viu a alteração de forma positiva ou ambivalente em relação a essas políticas. No entanto, a natureza secular do governo tornou-se impopular entre os afegãos, em sua maioria muçulmanos tradicionais, que não tiveram qualquer participação ou envolvimento nessa revolução. A oposição tornou-se particularmente pronunciada após a ocupação da União Soviética no país em final de dezembro de 1979. E havia também o temor de que o governo pró-soviético estivesse em perigo e pudesse ser derrubado por forças Mujahideen. Outra interpretação é a de que a revolução era apenas uma etapa da iminente invasão soviética. Essa invasão soviética gerou uma guerra que durou 10 anos, culminando com a expulsão soviética em 1989, comandada por Ahmad Shah Massoud, líder militar que recebeu o título de Leão de Panjshir, porque era nascido no Vale de Panjshir, que significa 5 leões. Massoud foi assassinado em um atentado suicida 2 dias antes do ataque às Torres Gêmeas por supostos jornalistas belgas pertencentes à Al-Qaeda que convenceram a dar uma entrevista. Mas logo após a invasão soviética, praticamente um ano depois, surge um grupo chamado Talibã. Talibã é uma palavra árabe que significa estudante.
O Talibã surgiu na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão no final da década de 1980, como um grupo armado reunindo pashtuns, que é a maioria étnica da população afegã, que resistiam à presença soviética no Afeganistão. E o Talibã foi crescendo e esteve no controle do país de 1996 a 2001, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão numa caça a Bin Laden. Neste tempo, os militares afegãos e os talibãs lutavam cada um com suas armas contra a invasão soviética. Após o ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono americano em 11 de setembro de 2001, comandado pelo grupo Al-Qaeda, o líder Osama Bin Laden, oriundo de família rica saudita e que já havia sido treinado pelos americanos contra a União Soviética, pediu abrigo aos talibãs no Afeganistão e por isso os Estados Unidos invadiram o país. E o Bin Laden foi encontrado e morto no Paquistão quase 10 anos depois, em 2 de maio de 2011. Então, tudo certo até aqui? Espero que eu esteja sendo clara. Então, vamos para uma época mais atual, os últimos 20 anos de ocupação americana no Afeganistão. Foram gastos mais de $1 trilhão nesses 20 anos, e há quem diga que passa dos 2 trilhões. Mas os americanos nunca conseguiram, de fato, expulsar os talibãs, que sempre controlaram parte do Afeganistão. E quando eu visitei o país, em 2018, os talibãs já ocupavam 70% do território afegão, e o governo tinha o controle de apenas 30%, e eu somente pude visitar esses 30%, e sempre por via aérea, para não cruzar áreas de talibãs entre os controles. Então, devido a essa ocupação majoritária dos talibãs, o Afeganistão vivia em constante tensão. E o ex-presidente Obama foi quem começou a cogitar a retirada das tropas americanas do território afegão, porque já sabia que era uma guerra perdida. No ano passado, 2020, o Trump firmou um acordo com os talibãs, onde se comprometia a retirar as tropas americanas do país, e este ano o Biden cumpriu o acordo. Não sei se neste acordo estava previsto a retirada gradual ou não, mas o fato é que para os talibãs tomarem o poder foi só uma questão de tempo mesmo. Há 2 meses, os talibãs começaram a se movimentar rapidamente no país e a tomar províncias e cidades, e no último mês já havia tomado as principais capitais, só faltava Cabul. E isso aconteceu no domingo, dia 15 de agosto de 2021, quando os talibãs invadiram o Palácio Presidencial e o presidente Afgan fugiu do país com a família, inicialmente indo para o Tajiquistão e depois para os Emirados Árabes, onde recebeu asilo político. Numa declaração, no meio dessa semana, o ex-presidente disse que entregou o poder para não ser morto e também para não haver outras mortes violentas de inocentes na tomada de poder. Parte da população se revoltou com este ato e exige um julgamento e condenação do ex-presidente, acusando-o de corrupção e de ter fugido do país levando milhões de dólares. Isso não está provado, são apenas acusações, mas havia muitas denúncias de corrupção no governo e os talibãs usavam isso também para se impor junto à população. Apesar de comandar quase todo o país, os talibãs ainda não conseguiram tomar o poder em um único lugar no Afeganistão, que é o Vale do Panjshir. E lá encontra-se uma resistência comandada por Ahmad Massoud, de 32 anos. Filho do lendário Leão de Panjshir, comanda a resistência junto ao povo afegão, enquanto pressiona países amigos da liberdade por ajuda. Fazem parte deste contexto mais pontos importantes, como qual a importância econômica e geográfica do Afeganistão, como os talibãs conseguiram dinheiro para se manter fortes no país durante esses 20 anos da ocupação americana e tomar o poder tão facilmente. Isso é um assunto para um próximo vídeo, senão este ficaria longo demais. Eu vou postar o mais breve possível a continuação desse vídeo e depois vou gravar outro vídeo só respondendo perguntas que eu recebi. Então, você conseguiu entender o que está acontecendo? Eu espero que eu tenha sido clara. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar responder a todos, seja diretamente ou através de vídeo. Tchau! Deixe seu like, compartilhe! E se não é inscrito no canal, se inscreva! Agora sim, tchau!